Meu nome é João, e o que vou contar a seguir é uma história que muitos diriam ser fruto de uma mente perturbada. Mas eu garanto, tudo o que relato aconteceu de verdade. Cresci no interior do Ceará, em uma pequena cidade cercada por fazendas vastas e isoladas. Meu pai, um homem de poucas palavras e muitos segredos, herdou uma dessas fazendas de meu avô. Um terreno que, segundo ele, tinha uma história longa e sombria. Desde pequeno, ouvia sussurros entre os adultos sobre acontecimentos estranhos na fazenda. Diziam que, à noite, era possível ouvir lamentos e ver luzes estranhas no horizonte. Mas, como toda criança, eu achava que eram apenas histórias para nos manter longe dos perigos da noite. Foi só quando completei 18 anos, e meu pai decidiu me contar a verdade, que comecei a entender o quão real e perturbador era o passado daquela terra. Era uma noite sem lua, e o vento soprava forte, fazendo as árvores ao redor da casa gemerem como almas penadas. Meu pai me chamou até a varanda, e com um olhar grave, começou a contar sobre o antigo celeiro, uma construção que ficava no extremo da propriedade. Segundo ele, o celeiro havia sido palco de eventos macabros durante a época dos meus bisavós. Naquela época, a fazenda era próspera, mas a riqueza não trouxe paz. Trabalhadores desapareciam sem deixar rastros, e os animais eram encontrados mortos, mutilados de maneiras inexplicáveis. Os moradores locais começaram a evitar a fazenda, e logo a família foi marcada pela desconfiança e medo. Meu bisavô, um homem de ciência, decidiu investigar por conta própria. Ele instalou armadilhas e câmeras rudimentares, mas o que descobriu foi algo que desafiava toda a lógica. Nas fitas, sombras humanas se moviam de forma errática, e sons de lamentos podiam ser ouvidos, mesmo sem ninguém por perto. Certa noite, ele entrou no celeiro para confrontar o que quer que fosse. Nunca mais foi visto. Com o passar dos anos, meu pai tentou manter a fazenda funcionando, mas os eventos estranhos nunca cessaram completamente. Animais ainda desapareciam, e os trabalhadores se recusavam a ficar após o anoitecer. Certa vez, um vaqueiro jurou ter visto uma figura alta e magra, com olhos brilhantes, observando-o do meio do mato. Ele deixou a fazenda na manhã seguinte e nunca mais voltou. Foi então que decidi tomar uma atitude. Se a fazenda tinha um segredo, eu iria desvendá-lo. Naquela noite, armado com uma lanterna e uma coragem que eu não sabia de onde vinha, fui até o celeiro. O vento parecia sussurrar meu nome, e cada passo que eu dava ecoava como um trovão no silêncio da noite. Ao entrar no celeiro, fui tomado por um frio intenso, que não era natural para aquela região. A lanterna tremia em minha mão, mas continuei avançando. De repente, a luz captou algo no canto do celeiro, uma figura encurvada, com olhos que brilhavam na escuridão. Meu coração disparou, e por um momento pensei em fugir. Mas algo me impediu. A figura começou a se mover em minha direção, e pude ver seu rosto. Uma mistura de dor e desespero, que me congelou até os ossos. Foi então que ouvi uma voz, baixa e rouca, que parecia vir de todos os lados. "Ajude-nos", ela sussurrou. "Liberte-nos." A figura se aproximou mais, e eu pude ver que não era uma pessoa, mas uma sombra, uma manifestação de todo o sofrimento que aquele lugar havia presenciado. Com um esforço tremendo, consegui perguntar o que precisava fazer. A voz explicou que a terra estava amaldiçoada e que os espíritos daqueles que haviam sofrido ali estavam presos, incapazes de descansar. Para libertá-los, eu precisaria encontrar um antigo artefato, enterrado em algum lugar da fazenda, e destruí-lo. Passei semanas procurando, cavando em todos os lugares possíveis. Finalmente, encontrei uma caixa de madeira, enterrada perto de uma árvore antiga. Dentro dela havia um amuleto estranho, coberto de símbolos que eu não reconhecia. Sem hesitar, quebrei o amuleto com uma pedra e, naquele instante, senti um peso sair de meus ombros. Desde então, a fazenda voltou a prosperar. Os eventos estranhos cessaram e a terra parecia mais viva do que nunca. Meu pai, embora cético,
Não podia negar a mudança. E eu, sempre que passo pelo antigo celeiro, sinto uma paz que nunca havia sentido antes. Este é meu relato, e eu sei que muitos não acreditarão. Mas para aqueles que conhecem as sombras do interior do Ceará, saibam que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. E que, às vezes, o passado precisa ser confrontado para que o presente possa florescer em paz. Quando essa história aconteceu, eu tinha cerca de 27 anos. Hoje, aos 40, moro em uma pequena cidade interiorana chamada São Miguel das Águas, onde nasci e me criei. Decidi permanecer nessa cidade tranquila, apesar das muitas histórias que circulam por aqui. Na época do ocorrido, eu já estava em um relacionamento sério com minha então namorada, Ana, e estávamos juntos há pouco mais de um ano. No entanto, a verdade é que eu mantinha um caso paralelo com uma mulher chamada Clara. Mudei os nomes para não falar quem revelara a identidade dos envolvidos. São Miguel das Águas é conhecida pela vasta produção de milho. Os milharais se estendem por quilômetros, criando paisagens douradas que balançam ao vento. As plantações são o coração econômico da cidade, mas também guardam segredos antigos e lendas que muitos preferem ignorar. Para chegar à casa de Clara, minha amante na época, eu precisava atravessar uma fazenda abandonada. Caminhava a pé, sempre evitando as estradas de terra para não ser visto por alguém que pudesse me reconhecer. As estradas de chão eram familiares para todos na região. E a última coisa que eu queria era ser questionado, ou pior, visto como suspeito. Era uma sexta-feira fria de inverno. Após passar a tarde inteira na casa de Clara, decidi voltar para casa. Já estava escurecendo, algo que nunca havia acontecido antes, já que geralmente voltava antes da noite. Senti um frio na espinha ao me preparar para atravessar os milharais escuros. Havia uma lenda sobre um espantalho que assombrava uma das fazendas, uma história que costumava contar para assustar crianças, mas que desde criança eu levava a sério. Iniciei o trajeto passando por 3 fazendas de milho diferentes. A primeira e a segunda fazendas estavam silenciosas, mas a terceira me impediu por completo. O velho espantalho da lenda estava lá, de pé entre as espigas de milho, observando silenciosamente. Decidi continuar, mesmo com o coração batendo forte, ignorando o medo que tentava me paralisar. Enquanto caminhava mais rápido para apressar a volta, senti um cheiro nauseante de algo em decomposição. Olhei ao redor, mas tudo o que vi foram as fileiras intermináveis de milho. Tentei ignorar o cheiro, mas ele parecia seguir-me, intensificando-se a cada passo. De repente ouvi gritos distantes, como os de uma criança. Meu instinto era correr, mas algo dentro de mim me fez parar. A curiosidade e uma sensação inexplicável de obrigação me levaram a seguir os gritos. Cada passo em direção ao som aumentava a tensão, e a escuridão ao meu redor parecia engolir tudo. Cheguei a uma clareira iluminada pela luz tênue da lua. No centro, o espantalho estava ausente, e no lugar dele, uma figura sinistra se destacava. A entidade que parecia ser o espantalho havia tomado uma forma humana grotesca, com mãos que mais pareciam garras e pés desproporcionados, rastejando pelo chão macio do milharal. Nos braços dessa criatura, uma criança lutava desesperadamente, tentando escapar das garras monstruosas que apertavam seu pescoço. O som de seus gritos ecoava pela noite, paralisando-me de medo e incredulidade. A visão era tão real que questionei minha própria sanidade, mas o terror que senti confirmou que aquilo não era fruto da minha imaginação. Por um momento fiquei congelado, incapaz de reagir. A criança finalmente cessou seus gritos, e a criatura soltou seu agarre, permanecendo imóvel na clareira. Sem pensar 2 vezes, comecei a me afastar lentamente, mantendo os olhos fixos na figura perturbadora que me observava. Meu coração disparava enquanto corria pelo milharal, tropeçando nas espigas e tentando escapar daquela noite aterradora. Consegui chegar em casa pesado e pálido, sem nenhuma evidência física do horror que havia presenciado. Minha mãe, que morava comigo na casa dos meus pais, ficou alarmada ao ver meu estado. Inventei uma desculpa de que não estava me sentindo bem.
Mas a verdade era que o medo do que havia acontecido ainda me assombrava. Nunca contei a ninguém sobre o que vi naquela noite, nem mesmo para Clara. Sabia que, se revelasse, teria que admitir minha traição, algo que minha então namorada, agora minha esposa, nunca perdoaria. Além disso, compartilhar uma experiência sobrenatural tão aterradora poderia parecer insano. Fiquei com o segredo guardado, isolando-me ainda mais de quem estava ao meu redor. A criança que vi na clareira foi declarada desaparecida nas semanas seguintes. Cartazes com seu rosto foram espalhados por toda a cidade e soube que ela era filha de um fazendeiro local. A fazenda onde o espantalho apareceu foi vasculhada intensamente, mas nenhum vestígio da criança foi encontrado. O mistério persistiu, aumentando a lenda do espantalho assombrado de São Miguel das Águas. Aquela noite mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. O medo da criatura e a culpa pela minha traição pesaram sobre mim por anos. Decidi terminar meu caso com Clara pouco tempo depois e me comprometi a ser fiel, embora o trauma do milharal das sombras ainda resida em minhas memórias. Este relato é uma lembrança vívida de como o medo e a culpa podem moldar nossas vidas de formas profundas e inesperadas. Se você vive em uma área com lendas locais, lembre-se de que algumas histórias são melhor deixadas não contadas. Afinal, nunca se sabe o que pode realmente habitar as sombras dos milharais. Essa é uma história que aconteceu na minha adolescência. Sempre morei em cidades do interior, e nessa época específica eu residia em uma vila, uma localidade que prefiro não mencionar o nome completo. Recentemente, tive que me mudar de lá com minha família devido a um acontecimento sinistro que afetou a vida de todos naquela noite fatídica. Naquela época, eu havia morado em uma localidade desde o nascimento, assim como meus pais. Exclusivamente, só saímos de lá por conta dessa situação específica. Até esse ponto da minha vida, sempre mantive os mesmos amigos. Nicole, que conheci desde a infância e que acabou se tornando minha namorada, e Bruno, que também conheci desde pequeno, porque éramos da mesma idade. Nós três sempre saíamos juntos. Naquela época, eu já dirigia o carro da minha família, um Fiat Uno, pois meus pais confiavam muito em mim, apesar da pouca idade. Eu gostava de explorar, então todas as vezes que saíamos, era eu quem dirigia. Nessa noite em questão, estávamos aproveitando uma linda noite de lua cheia. Queríamos observar o céu da melhor forma possível, por isso decidimos ir até uma fazenda abandonada na região. Essa fazenda sempre foi conhecida por suas histórias sobrenaturais e acontecimentos estranhos sem explicação, mas nenhum de nós acreditava nessas coisas. Pensávamos que eram apenas lendas para assustar crianças ou para manter as pessoas afastadas da propriedade. Após uma visita à pizzaria Sabor da Terra, decidimos seguir para a fazenda, que possuía uma área central sem iluminação. Isso permitia uma visão clara do céu e criava o ambiente perfeito para conversas e momentos íntimos. Tudo estava preparado para uma noite perfeita. Mas uma grande tragédia aconteceu, envolvendo todos nós no mesmo carro que eu dirigia. Eu e Nicole ficávamos no banco dianteiro, querendo desfrutar de um momento a sós, enquanto Bruno e sua namorada Mariana se acomodavam do lado de fora na traseira do carro para conversar e aproveitar a noite. Mal sabíamos que estávamos prestes a enfrentar algo inimaginável. De repente, começamos a ouvir gritos que soavam como vozes femininas em pânico. Ficamos imediatamente alertas, pois eram gritos de desespero. Simultaneamente, ouvimos os gritos de Bruno e Mariana. Saímos correndo do carro para tentar entender a situação. Do lado de fora, encontramos Bruno com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ele estava passando mal, sem conseguir falar, apenas puxando o ar como se estivesse em choque por um trauma recente. Não conseguíamos ver a menina que estava conosco. Nicole e eu começamos a ficar assustados, pois estávamos em um local completamente isolado e escuro. Quando Bruno se acalmou um pouco, ele explicou que enquanto ele e Mariana estavam se beijando, algo apareceu do meio da mata e simplesmente arrastou Mariana para dentro do mato. Ele disse que, devido à escuridão, não conseguiu ver claramente o que era, mas parecia uma figura grande, completamente negra, com uma força descomunal,
arrastando Mariana como se ela fosse um pedaço de papel. Naquele momento, não sabíamos o que fazer. Chamar a polícia parecia inútil, pois ninguém acreditaria na nossa história. Passamos alguns minutos tentando entender a situação e decidir o próximo passo. Decidi voltar ao carro, pegar uma lanterna e propus que fôssemos atrás de Mariana, pois sem ela não conseguiríamos voltar para casa. Após procurar intensamente, finalmente a encontramos. Ela estava desacordada, completamente suja de barro, com o cabelo e o vestido todos encharcados e sujos. Não entendíamos o que havia acontecido, mas a pegamos no colo e a levamos de volta para o carro. Tentamos acordá-la, e quando ela abriu os olhos, estavam arregalados e totalmente assustada. Parece que ela imaginou que estava ainda na presença daquela criatura que a havia levado para dentro da floresta. No entanto, Mariana voltou uma pessoa completamente diferente. Não conseguia falar, apenas nos olhava, assustada, como se estivesse em transe. A única coisa que conseguiu dizer foi: "Me leva para casa." Levamos ela de volta para a casa dela e a deixamos em seu lar. Após esse incidente, nada mais foi igual. Mariana se tornou uma pessoa completamente diferente e, aos olhos das outras pessoas, parecia estar louca. Ela ficou extremamente transtornada, não reconhecia algumas pessoas e enfrentava dificuldades para se comunicar. Acreditamos que naquela noite ela também não nos reconheceu, o que a deixou assustada constantemente e impossibilitou que contasse o que realmente havia acontecido conosco. A família de Mariana começou a nos culpar pela mudança drástica em sua filha. Eles acreditavam que, de alguma forma, nós fizemos algo de errado que a deixou naquela condição. No entanto, eu e meus amigos sabíamos que não havíamos feito nada. Bruno continuava firme em sua versão, mas ninguém acreditava em nós. O trauma daquela noite nos afastou. Fizemos o que podíamos para manter nossa história em segredo, mas a opinião da comunidade e o medo das repercussões nos levaram a tomar decisões drásticas. Minha família acreditava na minha versão dos eventos e por isso decidimos nos mudar, deixando para trás amigos e memórias que agora eram marcados pelo terror. Aquela noite mudou nossas vidas para sempre. O medo de algo que não conseguimos compreender e a culpa infundada deixaram cicatrizes profundas em todos nós. Este relato é um lembrete de como eventos inexplicáveis podem alterar o curso de nossas vidas de maneiras irreversíveis. Se você vive em uma área com lendas ou histórias locais, reflita sobre os mistérios que talvez seja melhor deixar sem solução. Afinal, nunca se sabe que sombras podem se esconder nas tranquilas noites de uma pequena cidade. Meu nome é Marcos, e o que estou prestes a contar é uma experiência que mudou minha vida para sempre. Cresci no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade cercada por colinas e fazendas antigas. Depois de anos morando na capital, decidi voltar para ajudar meu tio Antônio a cuidar da fazenda da família, que ele havia herdado de meu avô. Eu não sabia na época, mas estava prestes a me deparar com algo que desafiaria minha sanidade. A fazenda, conhecida como Fazenda Santa Helena, tinha uma reputação sombria. Os moradores locais evitavam falar sobre ela, e havia rumores de que a terra era amaldiçoada. Meu tio, um homem prático e cético, sempre ria dessas histórias e dizia que eram apenas superstições. Mas eu logo descobriria que havia mais verdade nelas do que ele podia imaginar. Na primeira noite após meu retorno, o silêncio da fazenda era quase palpável. O vento soprava suavemente e o som dos grilos preenchia o ar. A casa era antiga, com pisos de madeira que rangiam a cada passo. Meu quarto ficava no segundo andar, e logo percebi que havia um sótão logo acima de mim. Perguntei ao meu tio sobre isso e ele disse que nunca havia subido lá, pois estava trancado há décadas. Minha curiosidade foi despertada e decidi investigar. Na manhã seguinte, encontrei uma chave antiga em uma gaveta na cozinha, que parecia se encaixar na fechadura do sótão. Subi as escadas rangentes e, com um pouco de esforço, consegui abrir a porta. O ar lá dentro era pesado e cheirava a mofo.
A luz da lanterna revelou móveis cobertos de poeira, caixas antigas e, no canto mais distante, um baú de madeira. Ao abrir o baú, encontrei uma coleção de objetos estranhos: velas negras, livros de capa de couro com textos em latim e, no fundo, uma pequena boneca de pano, com olhos costurados e um sorriso sinistro. Meu coração disparou e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Levei os itens até meu tio, que ficou visivelmente desconfortável ao vê-los. Ele me contou que, quando criança, ouviu histórias de que nosso bisavô, um homem recluso e excêntrico, praticava rituais estranhos no sótão. Acreditava-se que ele havia feito um pacto com forças sombrias para proteger a fazenda. Naquela noite, tive um sonho perturbador. Estava no sótão, cercado por sombras que sussurravam em uma língua desconhecida. A boneca de pano estava no centro da sala e seus olhos pareciam me seguir. Acordei suando frio, com a sensação de que algo estava me observando. Os dias seguintes foram marcados por eventos estranhos. Portas que se fechavam sozinhas, passos que ecoavam pela casa à noite e sussurros que pareciam vir das paredes. Meu tio tentou encontrar explicações racionais, mas eu sabia que havia algo mais. Decidi procurar ajuda e visitei a senhora Beatriz, uma curandeira local conhecida por seu conhecimento sobre o sobrenatural. Ela ouviu minha história com atenção e, após uma longa pausa, disse que a fazenda estava sob a influência de uma entidade antiga e maligna. A boneca de pano era um receptáculo de sua energia e, enquanto ela permanecesse na fazenda, os eventos só piorariam. Precisávamos realizar um ritual de purificação para libertar a terra de sua presença. Na noite do ritual, a senhora Beatriz, meu tio e eu nos reunimos no sótão. A atmosfera estava carregada de tensão e o ar parecia vibrar com uma energia invisível. A curandeira acendeu velas e começou a entoar cânticos em uma língua antiga. Eu segurava a boneca, sentindo um frio intenso emanando dela. À medida que o ritual avançava, a temperatura na sala caiu drasticamente e sombras começaram a se mover ao nosso redor. De repente, a boneca começou a se contorcer em minhas mãos e um grito agudo ecoou pelo sótão. A senhora Beatriz ordenou que eu jogasse a boneca no fogo que ela havia preparado. Com um último esforço, joguei a boneca nas chamas. Um grito ensurdecedor preencheu o ar e as sombras se dissiparam. A temperatura voltou ao normal e o sótão ficou em silêncio. A senhora Beatriz nos garantiu que a entidade havia sido banida e que a fazenda estava segura novamente. Desde aquela noite, a fazenda Santa Helena voltou a ser um lugar de paz. Os eventos estranhos cessaram e a sensação de mal-estar desapareceu. Meu tio finalmente aceitou que havia mais entre o céu e a terra do que ele imaginava. Quanto a mim, nunca mais duvidei das histórias que cercam as antigas fazendas do interior de Minas Gerais. Este é meu relato, e sei que muitos podem achar difícil acreditar. Mas para aqueles que conhecem as terras antigas e os segredos que elas guardam, saibam que há forças além de nossa compreensão, e que às vezes é preciso enfrentar o desconhecido para restaurar a paz.